João 14,18, o texto vai dizer o seguinte, ó. Não os deixarei órfãos. Eu voltarei para quem, irmãos? Para vocês. Novamente, irmãos. Não os deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Quem está falando aqui, irmãos? Jesus. Jesus está falando para aquele povo, para os discípulos, e Jesus está falando para mim nessa noite algo. Eu não os deixarei órfãos. Eu voltarei para vocês. Queridos, hoje é dia dos pais. E hoje eu gostaria muito de conversar com você de forma breve. É claro que é um assunto que poderia ser diluído em 4, 5 pregações. Eu vou precisar simplificar muito aqui. Mas quando se trata de paternidade, irmãos, para mim o maior modelo de pai que já existiu em todos os tempos é o nosso Deus. Você vai perceber algo, irmãos. Todas as religiões têm um Deus. Existem deuses e criações. Mas a única religião, irmãos, que verdadeiramente existe um pai é o cristianismo. Por isso é, irmãos, que eu e você, a gente não troca amor pelo serviço. Eu e você, a gente não é amado por Deus pelo aquilo que a gente faz, porque senão seria moeda de troca, gente. Mas não é o que Efésios diz, nós recebemos o dom da vida. E isso é algo que nós não merecemos, é um presente dado por Deus para nós, não por merecimento, mas pela graça e pela misericórdia. Ou seja, irmãos, eu e você sermos filhos de Deus não é, irmãos, pelo serviço, mas é pela graça que nos alcançou. Então nós não trocamos amor pelo serviço. Nós não servimos a Deus para então Deus nos amar. Não, irmãos. Eu e você, nós servimos a Deus. Por que a Bíblia fala para mim e para você que nós devemos fazer com os nossos pais? Honrá-los. Honre seu pai e a sua mãe. Então você terá o que, irmãos? Os seus dias prolongados na terra. Não é o que a Bíblia fala, irmãos? E se Deus é o nosso pai, o que nós devemos fazer, irmãos? Honrá-lo. Honrar a Deus. Com o que, pastor? Com o meu dinheiro? Não somente. Com a sua oferta é um modo de honrar a Deus também. Mas principalmente, irmãos, com a tua vida. Com a tua vida no modo geral. Com as tuas atitudes. Com o teu modo de viver, irmãos. Vivendo de maneira que o Senhor se agrade. Na sexta-feira nós estávamos aqui no Conselho de Pastores, o Senhor me deu uma palavra, eu trouxe para os pastores que estavam aqui com a gente em oração. E eu falei sobre um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, quando Paulo está exortando Timóteo, ele fala o seguinte: Timóteo, você deve buscar se apresentar diante de Deus como alguém aprovado por Deus. E isso é uma pergunta que para mim e para você é algo que deve ficar no nosso coração todos os dias como a modo de reflexão. Se eu e você temos um Deus que é um pai para nós, e nós somos filhos, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Será que o pai está te agradando? Se agradando da sua vida como filho? Será que a maneira como eu e você nós estamos vivendo está honrando a Deus verdadeiramente? Será que verdadeiramente nós estamos aprovados diante do nosso Pai Celestial? Será que verdadeiramente nós estamos vivendo de modo que agrade ao Deus que eu e você nós servimos, o nosso Pai? É o que nós devemos fazer, irmãos, para nós todos os dias essa pergunta. E aí sim, irmãos, orar. Aquilo que Salmos, no capítulo 139, vai dizer para mim e para você: Senhor, sonda o meu coração. E vê se existe algo bom, aliás, vê se existe algo mal aqui dentro. E me mostra. Para que eu consiga enxergar em mim o que eu preciso mudar. Para que eu e você, irmãos, a gente viva o quê? Cada vez mais buscando agradar o nosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? E quando eu e você a gente fala, irmãos, de Dia dos Pais, talvez hoje, irmãos, eu não quero te trazer aqui uma mensagem para te emocionar, irmãos, embora seja um assunto muito difícil de lidar. Mas talvez para muitos hoje é um dia de muitas boas lembranças. Eu, pela graça e pela misericórdia, irmãos, depois de tanto enfrentar lutas e desafios, hoje eu estava na casa do meu pai, meio-dia almoçando. Estava lá comendo uma maionese, uma costela de porco assada no forno. Bem salgado, com bastante sal, né, Mica?
6 garrafinhas de água mineral com gás na frente para tirar o sal, porque o homem dá-lhe sal mesmo. Neném, ele bota sal mesmo para caprichar, tá? Ele é de comer e doer a nuca, a pressão alta. Mas eu estava sentado na mesa hoje, nem falei isso para Ana, irmãos. Estava sentado na mesa e me passava um filme na minha cabeça. De quantas vezes, quando eu era criança, eu achava que esse momento não ia existir. Porque eu estava no meio de um caos, de um negócio estranho, irmãos, que não havia fim. E eu olhava e dizia assim, será que um dia... Eu lembro, irmãos, que meu pai e minha mãe trabalhavam muito. E eu lembro que uma das coisas que eu pedia para Deus enquanto era criança, eu só disse, Senhor, me dá a oportunidade de um dia sentar na mesa para almoçar com meu pai e com a minha mãe. Porque não tinha, minha mãe tinha padaria, trabalhava todo dia até altas horas da noite. Meu pai estava sempre viajando, então eu vivia de lanche. Então eu não tinha essa oportunidade de sentar na mesa com a família. E hoje eu estava sentado lá, irmãos, desfrutando disso. Mas talvez para mim hoje seja um dia bom. Mas, irmãos, deixa eu falar algo para você. Existem milhares de pessoas que quando se trata de assunto Dia dos Pais, não é um bom dia. Por quê, irmãos? Porque as lembranças não são boas. Existem milhares, irmãos, de pessoas que hoje passaram um dia extremamente difícil. Por quê, irmãos? Porque existem dores, traumas, situações que estão aqui dentro, que não conseguem sair do nosso coração. Por isso que eu volto ao que eu falei no começo aqui, irmãos. Nós temos mais tempo, irmãos, para perder ressentimento. Perdendo tempo com ressentimentos, irmãos. Não perdoa o teu pai, irmão, se ele errou contigo. Porque pai você não vai ter dois, irmãos. Pai é um só. Ah, mas pastor, eu não consigo, irmãos. Eu também tive dificuldade de perdoar muitas atitudes do meu pai e da minha mãe. Mas, irmãos, quanto tempo mais a gente vai ter para viver junto? Vamos fazer uma conta básica. Se teu pai viver mais 10 anos, irmãos, se você passar todos os próximos natais com ele, você vai passar mais 10 natais com teu pai. Se você passar todos os dias dos pais com seu pai, você vai passar mais em torno de 10 dias dos pais. Ou seja, irmãos, quanto tempo a gente tem para viver com aquele que nos gerou? Não vou falar que nós amamos, porque talvez nós temos dificuldade com isso. Quanto tempo nós temos, irmãos? No Brasil, gente, isso aqui é uma estatística, tá? No Brasil, todos os anos, 167 mil crianças são registradas sem o nome do pai. Nos últimos 10 anos, Mica, mais de 1,5 milhão de crianças foram registradas sem o nome do pai. E isso reflete muitas coisas no Brasil, Gica. Nos comportamentos e nas realidades. Meu ministério, se você não sabe, começou dentro do centro de recuperação. Quando eu sentava para começar a conversar com aquele povo, irmãos, muitos dos relatos que eles traziam para mim era, pastor, eu não tive pai. Pastor, eu não tive mãe. Pastor, eu tive uma ausência de paternidade. Pastor, eu fui alguém órfão. E existem milhares de pessoas, irmãos, vivendo isso por aí hoje. Mas eu quero te atentar a algo, irmãos. Ser órfão não é somente você não ter um pai ou uma mãe por causa de uma morte ou por causa de um abandono, não, irmãos. Mas você ser alguém órfão também significa alguém que é desamparado. Mesmo você tendo um pai, você pode ser alguém desamparado. Mesmo você tendo um pai ou uma mãe, você pode viver num estado do quê? De vulnerabilidade. E mesmo você tendo um pai, você pode estar vivendo num processo, irmãos, do quê? De ausência de proteção e cuidado. Porque tem muita gente que tem pai, irmãos, mas é um órfão. Como assim, pastor? Porque o pai é tão ausente, irmãos, que não existe cuidado, não existe proteção. Infelizmente o celular veio, irmãos, roubou isso de nós. Mas quando a gente era criança, quando eu ainda tinha cabelo, irmão, volta e meia a gente pegava uns piolhos, né? E a gente sentava, irmãos, a mãe sentava no sofá, o cara encostava na frente do sofá, na frente dela, ela pegava aquele pentinho e... Quando não tinha que passar um escabinho, né, irmão? Ou raspar tudo a cabeça. Mas esses momentos, irmãos, demonstravam o quê? Um cuidado afetivo. Coisas que a internet, coisas que estão roubando isso de nós. E as pessoas estão por aí, irmãos, vivendo em orfandade. Mas eu quero te falar algo nessa noite, irmãos. Como a nível de esperança para você. Existe um Deus que se preocupa
com isso. Existe um Pai que está nos céus, irmãos, que se preocupa com a nossa paternidade. Não é à toa que no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, Mica vai colocar para nós, olha o que o texto vai dizer, irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e de quem, irmãos? Das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. A religião que Deus aceita, irmãos, como pura e imaculada, ou seja, sem marcas e sem rugas, perfeita, é a religião que cuida de quem, irmãos? Dos órfãos e da viúva. E qual é essa religião, irmãos? O cristianismo. E por quê, pastor? Porque ele se preocupa com os órfãos e ele se preocupa com quem? Com as viúvas. Por quê, irmãos? Porque está num estado de vulnerabilidade. Ou seja, existe um Deus lá no céu, irmãos, que se preocupa com a minha vida e com a sua vida e com a sua realidade. E você talvez que está vendo esse vídeo gravado também, não sei o dia que você vai ver isso, existe um Deus que se preocupa com a paternidade sobre a sua vida. Que talvez alguém te feriu. E fez com que você não acreditasse mais na vida. Por isso, nessa noite, irmãos, eu quero apresentar esse Deus para você. Para que verdadeiramente eu e você, irmãos, a gente tome isso para nós. Porque por meio do Espírito, irmãos, eu e você, nós somos o quê? Nós somos adotados, irmãos. E nós recebemos o quê? A paternidade de Deus sobre nós. Nós recebemos, irmãos, um Pai, por meio do cristianismo, por meio do Espírito Santo em nós, que nos habilitou para sermos chamados filhos, e filhos de Deus por meio da adoção. Nós temos um Pai, nós recebemos um Pai, irmãos, um Pai sem falhas, um Pai perfeito, irmãos, um Pai que não nos abandona e um Pai que não nos rejeita. De novo, irmãos, nós recebemos um Pai sem falhas. Deus nunca vai errar com você. Os humanos erram, irmãos. Deus não erra. Nós recebemos um Pai perfeito, irmãos. Que todos os dias, irmãos, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo para onde, irmãos? Para sempre. Terceiro, irmãos, nós recebemos um Pai que não nos abandona. Deus nunca vai te abandonar, irmãos. Ele nunca vai te abandonar. Você pode ter motivos, talvez muitas vezes, para dizer, Senhor, parece que tu está em silêncio. Mas mesmo em silêncio, o Senhor está trabalhando na tua vida. Mesmo em silêncio, Ele está fazendo algo na tua vida. Mas parece, pastor, que eu não escuto mais a voz de Deus. Talvez o Senhor está em silêncio, irmãos. Porque no silêncio Ele também trabalha. Quero te falar mais. Enquanto você dorme, muitas coisas acontecem. Inclusive, enquanto você dorme, Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida. Amém? Nós recebemos um Pai que não nos rejeita, irmãos. Para eu e você que talvez vivemos momentos na nossa vida de rejeição, irmãos. Não tem coisa pior no mundo, irmãos, do que ser rejeitado. Existe um Pai e um Deus que não nos rejeita. Ele não nos rejeita, irmãos. E existe um Pai, irmãos, que está nos céus, que não desiste do que, irmãos? Dos seus filhos. Ele não desiste de mim e de você, irmãos. Muitas vezes, eu e você, nós desistimos, irmãos, do nosso ministério, nós desistimos da nossa vida com Deus, nós nos distraímos, nós trocamos a minha e a sua vida com Deus por coisas que eram vento, coisas que eram passageiras, mas Deus continua ali, irmãos, esperando, ansiosamente, pelo meu e o seu retorno. Aquilo que a parábola vai falar do jovem, do filho pródigo, que quando o filho se arrepende, ele vai, gasta dinheiro, faz festa, aproveita tudo que ele quer. Um dia nem ele resolve voltar. E quando ele volta, o pai faz uma festa. Dá para ele uma veste nova, coloca uma sandália nos seus pés e coloca um novo anel no seu dedo. Ou seja, irmãos, estava trazendo de volta o quê? O relacionamento de pai e filho. Por quê, irmãos? Porque esse pai espera ansiosamente pelo retorno daqueles que são seus filhos. Ou seja, ele não desiste de nós, irmãos. Amém? Jesus, irmãos, durante o seu ministério terreno, eu quero que você se atente muito a isso. Ele nos ensinou uma coisa poderosíssima, irmãos, que é de muita validade para os nossos dias e para aquilo que nós estamos vivendo, irmãos. Ele nos ensinou o que, irmãos? A sermos filhos de Deus.
Por quê, pastor? Porque se eu e você, irmãos, a gente não saber o que é ser um filho, a gente nunca vai reconhecer a paternidade de Deus sobre as nossas vidas. Explica isso, pastor. Tem muitas pessoas, irmãos, que foram criadas longe da paternidade do pai e da maternidade da mãe. E hoje tem dificuldade, irmãos, para receber o amor de Deus. Por quê, irmãos? Porque como é que eu recebo o amor se eu nunca recebi? Queridos, eu lembro de uma história que eu ouvi e eu presenciei há alguns anos atrás, tem mais ou menos uns 10 anos. Eu fazia parte de uma igreja. E na época, vou dizer aqui, um transexual começou a congregar na igreja. Começou a ir a alguns cultos e ele começou a mudar, irmãos. Algumas atitudes dele. Verdadeiramente, irmãos, ele estava começando a ser transformado. Passou um tempo, ficou um tempão na igreja, o povo da igreja amando, servindo ele, cuidando dele, caminhando junto, mesmo ele sabendo que a gente não estava apto com a vida que ele estava levando, porque o evangelho constrangia ele, confrontava. Mas a gente estava o quê, irmãos? Cuidando dele, abraçando, vamos junto, vamos nessa. Só que em determinado momento, irmãos, ele parou de ir. Eu nunca vou esquecer esse dia. Ele escreveu uma carta e mandou para o pastor da igreja. E o pastor da igreja leu essa carta para nós como igreja. E na carta ele diz o seguinte, ó. Eu estou indo para o mundo. Porque eu não sei receber o amor de Deus. Eu não sei receber esse amor de pai. Eu não sei receber esse cuidado. Eu não posso mais ficar aí. Eu não sei lidar com isso. Eu estou indo. Mas eu peço para que Deus tenha misericórdia de mim. Por quê, irmãos? Porque certamente, irmãos, foi alguém que foi rejeitado pelos seus pais. Certamente foi alguém, irmãos, que não recebeu um amor e um cuidado. Certamente foi alguém, irmãos, que pode ter passado por algum trauma, qualquer coisa do tipo, irmãos, que fez com que ele se tornasse o que ele estava momentaneamente vivendo. E é algo que nós devemos aprender, irmãos. Se eu e você, a gente não aprender o que é ser filho, irmãos, a gente não vai conseguir receber a paternidade sobre nós. Por quê, irmãos? Porque filho tem as suas funções. Você vai ver durante o ministério de Jesus, irmãos, muitas vezes ele falando sobre o quê, irmãos? A minha vontade não importa. O que prevalece é a vontade de quê, irmãos? Do meu Pai. Só no livro de João, irmãos, no Evangelho de João, Jesus fala mais ou menos, por cima, mais de 107 a 118 vezes o nome o que, irmãos? Pai. Ele sempre falou, ó, não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do quê? Do meu Pai. Eu vim para obedecer à vontade do meu Pai. Você só vai ver, irmãos, mais, como é que eu posso, mais detalhadamente o Senhor não chamando Deus de Pai, quando ele está lá na cruz, e ele diz o seguinte, Senhor, lá no final, irmãos, ele diz, Senhor, meu Deus, por que você me desamparou? Mas por que ele não chama ele de pai mais lá, irmãos? Por que ele não disse, meu pai, por que você me desamparou? Por que me desamparaste? Por que, irmãos? Porque ali havia o quê? Uma separação, porque estava sendo derramado sobre ele o quê, irmãos? O cálice da ira de Deus. Mas enquanto ele estava no seu ministério terreno, irmãos, em todo o tempo ele chamava, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Querido, muito mais do que um Deus que você nós servimos, nós temos um pai. Hoje é dia dos pais, irmãos. Tome sobre a sua vida a paternidade de Deus e exerça o teu papel o quê, irmãos? O teu papel de filho, queridos. João capítulo 6, versículo 38. Jesus vai dizer o seguinte aqui, irmãos. Ó. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade do meu Pai. 39, Mica. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que a ele me deu, mas os ressuscitou no último dia. Ou seja, irmãos, eu não vim fazer o que é a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou, a vontade do meu Pai.
Jesus nos mostra uma coisa aqui, irmãos, que ser filho, preste muita atenção nisso, irmãos. Jesus nos mostra que ser filho não é apenas receber alguma coisa do Pai. Ser filho também é aprender a confiar no Pai. E aqui tem um ponto importantíssimo, irmãos. Se você sempre teve uma figura de paternidade que não era motivo para você confiar, você vai ter dificuldade para confiar na paternidade de Deus. Se o teu pai não demonstrou para você confiança, você vai ter dificuldade para confiar na paternidade de Deus. E aqui você vai precisar aprender, irmãos. E eu vou falar para você, uma das coisas mais difíceis no ministério, na caminhada com Jesus, é confiar em Deus. Porque a nossa tendência é o quê, irmãos? A fazer as coisas com os nossos braços, e chega um momento que o Senhor começa a te colocar em situações para você aprender a confiar. Porque isso faz o quê, irmãos? Faz parte da tua vida de filho. Segunda coisa, irmãos, ser filho é aprender a obedecer ao Pai. O Evangelho, irmãos, ele parte de alguns princípios. Primeiro princípio, pastor, do Evangelho, você se arrepender. Você se arrepende, você reconhece que precisa mudar, só muda quem reconhece quem precisa mudar, porque se eu perguntar para ti, está tudo bem? Você está feliz como você está? Você vai dizer, eu estou bem do jeito que eu estou. Então você não vai mudar nunca, irmãos. Porque se você não reconhecer você mesmo as áreas da sua vida que precisa mudar, irmãos, ninguém vai conseguir fazer isso. Mas ser filho é o que, irmãos? O segundo princípio da caminhada cristã, obediência. O pai vai te dar uma direção, como o pai, irmãos. E o pai, que ama o seu filho, ele dá direção. Ele dá o que, irmãos? Estratégias, ele abre o caminho. E eu e você, como filho, nós precisamos do que, irmãos? Obedecer. Terceiro ponto, queridos, que nós devemos aprender como filho, nós precisamos aprender a depender de Deus. Como assim, pastor? Quem é filho depende de Deus, irmãos. Entender, irmãos, que nós precisamos dele para tudo. Nós precisamos de Deus, irmãos, em todo tempo, em todos os dias, em todo momento. Nós precisamos do que, irmãos? Da paternidade de Deus. E ser filho, irmãos, por último, é aprender a dizer, Pai, que não seja feita mais a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Às vezes alguns irmãos perguntam para mim, pastor, qual oração que eu devo fazer? Eu não sei muito direito orar, mas quais as primeiras orações que eu começo a fazer? Eu falo sempre a mesma coisa, irmãos. Faço uma oração falando o seguinte, ó, Senhor, que não seja feita mais a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Dá um glória, irmãos, para ver que eu não estou sozinho aqui. Bem pentecostal, Davi, vai lá. Dá um glória aí, vaso. Então Jesus, irmãos, nos ensina o quê? Que a identidade de filho ele produz o quê? Uma vida de confiança e obediência. Mas existe uma coisa importantíssima aqui, irmãos. Eu e você, a gente não obedece a Deus para receber a paternidade de Deus. Não, irmãos. Eu e você, a gente não obedece a Deus para receber a filiação de Deus sobre nós. Não, irmãos. Nós obedecemos a Deus porque nós amamos a Deus. Se verdadeiramente vocês me amam, vocês obedecerão aquilo que eu peço para vocês. Se verdadeiramente vocês me amam, vocês vão obedecer aquilo que eu digo para vocês fazer. Porque o maior reflexo de obediência de um filho para um pai é o que, irmãos? É obedecer aquilo que o pai está pedindo. Quer ver um pai extremamente se sentindo amado? É quando você dá uma direção para o seu filho e o seu filho obedece aquilo que você falou. Vale muito mais do que um presente, irmãos. Eu não sou pai ainda, mas eu acredito que sim. Você dá uma direção e o seu filho obedece aquilo que você falou. E não é só quando é criança, não, irmãos. Os mais velhos, o mais grande. Porque obediência, irmãos, é uma parte que é importantíssima da nossa vida. Enquanto se trata de disciplina, enquanto se trata de viver, irmãos, uma vida correta. Se não há obediência, irmãos, está tudo bagunçado. Porque todos nós, irmãos, precisamos seguir um conjunto de regras. Uma direção, um norte, porque senão o mundo vira uma bagunça, irmãos. Amém? E tem um ponto importante aqui também, irmãos.
talvez eu e você, a gente tenha aprendido a viver como órfão. Talvez eu e você, a gente aprendeu a viver assim. E nós vamos precisar o quê, irmãos? Aprender a ser filho, irmãos. Entendendo que o Deus que você nós servimos, Ele não vai embora, irmãos. O Deus que você nós servimos, Ele não vai te abandonar. O Deus que você nós servimos, Ele não vai te deixar para trás. O Deus que você nós servimos, irmãos, Ele não vai deixar você no esquecimento e vai embora e vai te deixar. Não, irmãos. Existe um Deus que estará com você todos os dias da sua vida, irmãos. Todos os dias da minha vida, Ele não vai te abandonar, querido. Mesmo que se você muitas vezes perca o foco, muitas vezes você se distraia, mas o Senhor estará ali como um pai dizendo, meu filho, tome de novo. Isso é a paternidade de Deus, irmãos. Por isso que nessa noite eu quero que você saia daqui com isso no seu coração, irmãos. Você não serve somente a um Deus, você serve a um Pai que está nos céus, que te ama, e que muito além de um conjunto de regras, você faz tudo isso porque você ama Ele, porque você é filho dEle. Amém, irmãos? Você não é, irmãos, mais alguém rejeitado. Você não é mais alguém, irmãos, que foi esquecido. Você não é mais alguém que viveu traumas na tua infância. Não, agora é diferente. Porque agora você tem um pai, irmãos, que se preocupa com você e que quer que você cresça e amadureça. E que viva a vontade dele. Amém, irmãos? Mas nós precisamos, igreja, acreditar que Deus realmente nos ama, irmãos. Amém? Através de Jesus, irmãos, nós recebemos uma coisa que nós chamamos na teologia de filiação. O que é filiação, pastor? Um processo, irmãos, de adoção. Nós sermos recebidos como filhos. A filiação que nós recebemos por meio de Jesus. Romanos capítulo 5 vai falar sobre a justificação. Nós somos justificados por Jesus na cruz, por isso eu e você nós estamos o quê, irmãos? Livres de todo pecado. Mas existe também a filiação. João capítulo 1, versículo 12. Mica vai colocar para nós ali rapidamente. João capítulo 1, versículo 12. Vai dizer o seguinte: contudo, aos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem o quê, irmãos? Filhos de Deus. Como é que eu e você nós nos tornamos, irmãos? Filhos de Deus? Quando eu e você, nós recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e quando eu e você verdadeiramente nós cremos nele. Quando verdadeiramente eu e você nós acreditamos nele. Querido, teu pai terreno errou com você, mas você agora precisa acreditar num Deus Pai. Você precisa confiar nele e acreditar que agora vai ser diferente. Porque com isso você recebe o que, irmãos? Autoridade para se tornar filhos de Deus. Queridos, não mais rejeitados, não mais esquecidos, mas agora filhos de Deus. Isso é o processo do que, irmãos? De filiação. Um pouquinho antes, se você voltar no começo do texto, um pouquinho mais atrás ali, você vai perceber que Jesus fala o seguinte, ó. Aquele que era a palavra, estava ali desde o princípio, ele vê, irmãos, para aquele que eram os seus. Mas esses não o receberam. Esses o quê? Os rejeitaram. E todas as coisas foram feitas por quê, irmãos? A criação por intermédio dele. E essa palavra veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Mas aqueles que o receberam, reconheceram quem ele é, creram nele, irmãos, se tornaram filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, igreja. Pastor, então como é que eu recebo a paternidade de Deus para me sair daqui hoje? Me sentindo filho de Deus e verdadeiramente sendo filho de Deus. Acredita nele, irmãos. Crê no que a palavra fala. Obedece aquilo que a palavra fala. Porque é o que, irmãos? A direção que nós temos para a nossa vida é o que a palavra nos ensina a ser. Pastor, explica um pouco sobre esse processo de filiação rapidamente. Primeiro passo, irmãos, para receber o processo de filiação nas nossas vidas é o que, irmãos? Receber o Filho. Aos que receberam, o ponto de partida é que, irmãos? Jesus.
Não é o nosso desempenho, não é a nossa capacidade, não é a nossa perfeição, não, irmãos. É Jesus. Não é aquilo que você tem de bom, não. O processo de filiação para que você se torne filho de Deus é por meio de quem, irmãos? De Jesus, é por Ele, irmãos. Amém? A filiação começa quando eu e você novamente recebemos Cristo. E quando eu e você nós cremos. Segundo processo, irmãos, deixar a mentalidade de órfão. Depois de receber a filiação, irmãos, eu e você, nós começamos a viver um processo dentro de nós, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, muito breve aqui, irmãos. O cristianismo, ele não começa de fora para dentro. A transformação na vida cristã, ela não começa do externo para o interno. Não, querido. Ele vai começar o quê, irmãos? De dentro para fora. Como uma semente, irmãos, que é lançada numa terra, ela começa a brotar. Ela começa a sair de dentro para fora até que o fruto nasça. Então as mudanças vão começar onde, irmãos? No nosso caráter. A mudança vai começar onde, irmãos? No nosso coração. A mudança vai começar onde, irmãos? Na nossa mentalidade. Nós vamos receber uma nova mentalidade, um novo coração, uma nova maneira de pensar. Nós vamos começar a acreditar em coisas que a gente deixou de acreditar. Nós vamos voltar a confiar. Porque a mentalidade de um órfão, Gabriel, a mentalidade de um órfão é o seguinte, ó, eu preciso conquistar o meu lugar. Essa é a mentalidade de um órfão. Eu preciso provar o meu valor. Quem é órfão vive todo o tempo tentando provar alguma coisa. Por quê, irmãos? Porque compra amor pelo serviço. Então ele precisa ficar o tempo todo provando por quê, irmãos? Porque nem ele acredita mais nele mesmo que ele é capaz. Então ele precisa ficar provando o tempo todo. A mentalidade de alguém que é órfão, irmãos, é a seguinte, irmãos. Isso é pesado, irmãos. Se eu errar, eu serei rejeitado de novo. Isso é a mentalidade de um órfão, irmãos. Se eu errar, eu serei rejeitado de novo. E aí você vive o tempo todo o quê, irmãos? Tentando acertar o tempo todo. E querido, filhos também erram. Filhos também erram. Você não vai ser 101% toda a vida no caminho de Deus, irmãos. Às vezes você vai falhar. Mas um filho chega para o pai e diz, pai, eu errei contigo, me perdoa. Ele vai dizer, meu filho, vem cá. Verdadeiramente você se arrependeu? Me arrependi, pai. Então vem cá, filho. Senta aqui. A mentalidade, irmãos, de um órfão é o quê? Eu não posso depender de ninguém. Por quê, irmãos? Porque não recebeu esse cuidado. Sempre precisou fazer o seu correndo atrás do seu, sozinho. A mentalidade de um órfão é eu preciso cuidar de mim mesmo. Traz todo mundo que está ao seu redor para o quê? Para dentro de si. Numa coisa chamada autocapacidade. Isso é a visão de um órfão. Mas quando a mentalidade de filho, irmãos, por meio do processo de filiação, entra na minha e na sua vida, irmãos, a cabeça já começa a mudar, irmãos. Quando a transformação começa a vir de dentro para fora, não mais rejeitados, não mais esquecidos, mais filhos, as palavras já mudam, porque ele já começa a dizer o seguinte, eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Eu pertenço a uma família que Deus me deu. Segundo, eu sou amado por Deus. Eu sou amado pelo meu Pai. Quem tem a mente de filho, irmãos, tem a certeza, guarde seu coração, quem tem a mente de filho tem a certeza do amor de Deus sobre a tua vida. Querido, eu não tenho dúvidas que Deus me ama. Você tem dúvidas que Deus te ama? Sim ou não? Não, você não pode ter dúvida, querido. Agora não é porque Deus te ama que Ele faz tudo o que você quer, não. Mas Ele te ama, cara. Se você não pensa assim, você está com uma mentalidade de órfão e tira isso da sua vida, porque ninguém mais vai conseguir colocar isso na tua vida. Porque Deus arrancou isso daí, cara. Quem tem uma mente de filhos, filho de Deus, ele diz, eu posso confiar, porque você pode verdadeiramente confiar em Deus, irmão. Nele você pode confiar. A Bíblia vai falar, maldito é o homem que confia no homem. Sim. Mas bendito e bem-aventurado é aquele que confia em Deus. Nele você pode confiar, irmãos. Quem tem mente de filho diz, eu posso depender do Pai. Porque você pode depender do Pai. Mateus capítulo 6,
No Sermão do Monte, o Senhor está falando sobre provisão. Não há motivo pelo qual você se preocupar. Ele está citando ali os passarinhos, está citando os lírios do campo. E ele diz o seguinte, ó, se Deus provém na vida dos pássaros, se Deus cuida das flores do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, será que vocês, sendo filho, Deus não vai dar muito mais do que vocês precisam? O que Jesus está falando? É o seguinte, cara, se Deus provê na vida de um passarinho e das flores do campo, vocês sendo filhos de Deus, será que Deus não vai dar tudo aquilo que você necessita, daquilo que você precisa? É claro que vai. Mas você precisa acreditar, irmãos, e depender dele. Desde o amanhecer, irmãos, até eu ir dormir, Senhor, eu dependo de ti. Tu és o meu Pai. E eu dependo, irmãos, da tua mão, do teu cuidado. A mentalidade de um filho, irmãos, e não mais um órfão, é que ele pode voltar para casa. Quando na parábola do filho pródigo, ele cansa, ele vê que a vida não foi, ele tinha um lugar para onde, irmãos? Para onde? Voltar. Quem é filho tem para onde voltar, irmãos. Talvez você está voltando para o evangelho nesses dias, e você é filho de Deus. Talvez você está chegando. Talvez você está retornando nos caminhos do Senhor e você tem para onde voltar, irmãos. Voltar para onde? Para a casa de Deus, para a vida com Deus, porque você é filho. Isso, irmãos, é um pouco, claro que não tudo, mas isso é um pouco do que nós chamamos de filiação. Onde é Deus trabalhando na nossa identidade, querido. Deus trabalhando o quê? Nos dando uma nova identidade. É Deus nos ensinando como viver a partir de o quê? De uma nova realidade. Realidade qual, Mica, agora? Realidade de filho, irmão. Glória a Deus. E aqui eu coloquei uma pergunta para nós, mas pastor, como receber, então, a paternidade de Deus? Como receber a paternidade de Deus se eu nunca tive uma boa referência de pai na terra? Como confiar em um Deus e um pai celestial quando a minha experiência de paternidade terrena foi marcada pela ausência? Como? E eu coloquei o texto de Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16. Mica vai colocar para nós ali como resposta, irmãos. A resposta diz o seguinte aqui, ó, pois vocês não receberam um espírito mais de escravidão. Não, nós somos libertos, irmãos, para novamente temerem. Mas vocês receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai. Versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como é que eu e você nós recebemos a paternidade de Deus quando eu e você a gente não acredita mais, irmãos? Recebendo o Espírito Santo em nós. Quando Jesus ele está ali, irmãos, na última ceia, no texto que a gente leu, no texto inteiro, ele está prestes, irmãos, a caminhar o quê? Para a cruz do Calvário. E ele começa a falar, na casa do meu pai tem muitos quartos, eu estou indo preparar lugar. Eu vou, mas eu enviarei quem, irmãos? O Consolador. Eu enviarei o Ajudador, Azur, que no grego representa ajudador. Eu enviarei o Conselheiro. O que Jesus está falando em outras palavras é o seguinte, irmãos. Eu estou indo para o céu preparar lugar para vocês. Mas eu enviarei para vocês o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Deus que agora passa a morar dentro de vocês. Queridos, o Pai mora dentro de mim e de você. O Pai está dentro de nós, irmãos. Deus já veio morar em nós. Entenda que a tua vida agora, irmãos, é um lugar de morada para Deus. E é Ele, irmãos, o Espírito Santo, que o que, irmãos? Que fala ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que nos convence disso, irmãos. É Ele que nos mostra. Mas você precisa tomar posse disso, querido. Você precisa tomar posse de que você é filho de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele não trabalha somente no pecado, ele não convence eu e você do pecado, mas ele trabalha na nossa identidade e ele nos conduz para o quê? Para um lugar de intimidade com Deus. Amém, irmãos? Ele nos ensina a chamar Deus do que, irmãos? De Abba, Pai. Ou seja, Pai, eu pertenço a Ti. Pai, Papai, Tu és o meu Deus e eu pertenço a Ti.
E aí, então, na última ceia, que é o texto que nós lemos, irmãos, Jesus está ali com eles. Você imagina os discípulos cabreiros, irmãos. Jesus começou a falar, eu vou. E aí Tomé, se eu não estou enganado, faz para ele, tu vai para onde? Se a gente não sabe o caminho, como é que a gente vai? Tomé é cheio de dúvida, irmãos. Você imagina os discípulos ouvindo, como assim o nosso mestre? O nosso mestre, nosso pai está indo embora. Como assim? Nosso mestre vai embora, e agora? Já estava começando a nascer dentro deles o quê, irmãos? Um sentimento do quê? De órfão. Meu Deus, e agora? Mas Jesus nos promete uma coisa, irmãos. Promete para eles aqui uma coisa, eu vou. Mas eu vou orar, pedir ao Pai, para que Ele envie outro Consolador. Ou seja, enquanto Jesus estava na terra, Ele que consolava os seus discípulos, Ele que consolava o povo. Mas quando Ele subiu ao céu, Ele enviou o Consolador para cuidar do seu povo. Mas Ele faz uma promessa. Eu não vos deixarei órfão, eu voltarei. Que essa promessa não é somente para os discípulos, é para mim e para você. Ele nunca vai nos deixar órfão, Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele foi preparar morada para mim e para você. A casa do nosso pai tem muitos quartos, irmãos. Eu vou dormir na suíte, irmãos. Não sei você vai dormir no quarto da empregada. Mas eu vou dormir na suíte, que meu quarto vai ter banheiro, irmãos. Ar-condicionado. Porque ele foi preparar, irmãos, uma morada para mim e para você. E lá quem vai morar, sabe quem é, neném? Os filhos de Deus. Quem adota o Deus como filho, irmãos, aliás, como pai. Quem entende seu lugar de filho vai morar com Deus no céu, irmãos. Se isso não te traz esperança, irmãos, pelo amor de Deus. Mas você precisa tomar posse disso. Você não foi mais alguém mais rejeitado. Você não é mais alguém que foi esquecido agora. Você tem um pai que quer cuidar de você, que vai instruir os próximos dias da sua vida, vai te mostrar o caminho certo para viver nos próximos dias, o Deus que vai prover, mas pastor, eu estou cheio de medo, como é que vai ser agora financeiramente? Irmão, confia, você tem um pai que sabe o que você precisa. Acredita. Mas a figura de pai que eu tive na terra me deixou na mão, irmãos. Mas agora é diferente. Mas como é que eu vou confiar se meu pai na terra errou comigo? Agora que é diferente, irmãos. Agora você tem um Deus como pai. Amém? Queria orar com você, irmãos.